Esse ciclo de estudos, o professor Zenilton adiantou aqui alguma coisa, ele foi pensado justamente como uma oportunidade de reunir, né, integrar não só professores, né, da universidade, mas estudantes, profissionais da saúde, profissionais vinculados à vigilância sanitária, na verdade, pessoas que tenham interesse em discutir sobre a qualidade e a segurança do paciente. Então, é o nosso objetivo. E aí, nessas reuniões, nós temos uma programação com vários temas, né, para atualizar, para discutir pontos relevantes, e hoje é um deles, né, muito aguardado, porque a gente teve a publicação recente do Plano de Ação Global da Organização Mundial da Saúde, e esse plano trouxe algumas novidades, né? O professor Zenilton vai abordar isso e a gente vai ter, após a apresentação dele, a gente vai ter um período de debate. Então, eu convido vocês a assistirem agora a fala, né, do professor Zenilton e depois contribuir com a gente aqui na discussão. Então, professor Zenilton, é com você. Vamos lá. Obrigado, Cecília. Sejam muito bem-vindos aí, fiquem à vontade para ligar a câmera se quiserem, se desejarem, né? Porque essa reunião que a gente faz aqui, né? A gente chama de evento até por registrar nossas atividades dentro da universidade, mas eram reuniões periódicas que a gente tinha, né? No sentido de estar sempre antenado com temas importantes, como Cecília falou, né? Eu vou passar aqui para vocês a apresentação, que eu preparei uma apresentaçãozinha para tentar fazer um resumo desse documento importante aí que a gente que saiu recentemente, e que o objetivo dessa reunião aqui é a gente discutir depois, sabe? Então, eu queria desde já convidá-los aí a expressar seu comentário, expressar o que é que vocês, durante a apresentação, como é que vocês podem contribuir, talvez, que oportunidades vocês veem, né, para auxiliar na implementação desse plano, né? E contribuir de alguma forma, né? E aproveitar toda essa iniciativa, né? Os esforços que estão nesse sentido, né? É certo que também tem algumas barreiras que a gente vai pensar quando a gente estiver vendo aqui, né? Mas isso é difícil, né? Mas eu acho que o ideal é a gente também pensar em como superar essas barreiras, né? A OMS, ela tem, eu acho que a gente justifica isso daqui porque a OMS, ela tem influenciado muito o nosso país, né? A doutora Diana está aqui presente, e ela, quando estava na gerência lá na Anvisa, na gerência geral da GGTES, né? Muitas das ações que ela puxava lá eram ações incentivadas pela OMS, né? Desafios globais, né? A Aliança Mundial para a Segurança do Paciente fez muito efeito aqui, né? Então, certamente, esse documento daqui, ele também vai mover, provavelmente ele vai mover bastante os serviços de saúde brasileiros, né? Os reguladores, gestores, né? Nesse sentido da segurança. Ele vai meio que guiar as ações de segurança do paciente nos próximos 10 anos, talvez. Né? A gente já viu muita coisa. Márcia é da Secretaria Estadual de Saúde, daqui do RN, e sabe o quanto o povo pequenininho da segurança do paciente faz barulho lá dentro, às vezes. Né? Então, e quem está no âmbito dos serviços de saúde vê bastante também, pessoal. Então, é muito provável que com esses esforços, né, isso daí vai aumentar. Então, esse plano, eu vou trazer pontos principais, não dá para entrar em detalhes aqui dele, mas eu espero que pelo menos dê ideias para a gente debater. Ele tem uma visão de futuro dele, que coloca logo no começo, é que ele aspira a um mundo em que ninguém seja prejudicado pelo cuidado de saúde e todos os pacientes recebam cuidados seguros e respeitosos, sempre e em qualquer lugar. Então, é algo que, essa visão de futuro, não é difícil da gente compartilhar essa visão, querer, né, chegar nesse norte daí,
em que a gente vá para o serviço de saúde não seja prejudicado, realmente receba benefícios, né? Bem, com base nessa visão de futuro, né, ele faz algumas justificativas desse plano, né? Ele diz que a OMS ela tem trabalhado realmente nos últimos anos pelo acesso aos serviços de saúde. Isso daí não é uma coisa só da OMS, isso repercutiu muito aqui no Brasil. A gente sabe desde a criação do SUS, né? Uma população que não tinha acesso, né, direito ao acesso universal. Tem algum microfone aberto? Então, o que ocorreu é que só porque está dando eco aqui em mim, eu acho que alguém está com o microfone aberto. Se puder revisar o microfone, agradeço. Tem 2, ainda tem um. Márcia também pode ajudar. Obrigado. Então, o que a gente tem? A gente tem muita ação da OMS para o acesso. Aquela cobertura Universal Health Coverage, né, na cobertura universal de saúde, é um lema que vem na Organização Mundial da Saúde nas últimas décadas, né? E, assim, é até muito debatido, porque cobertura é um pouco diferente de acesso universal. Aqui no Brasil, a gente tem acesso universal, as pessoas têm direito ao acesso universal, né? Mas o que a OMS tem feito, baseado nas diferentes realidades dos vários países, que muitos deles não têm sistemas públicos, né, universais de saúde, é uma meta, né, de dar, né, a indivíduos e comunidades serviços seguros de qualidade e sem sofrimento econômico, ou seja, que a pessoa não empobreça, né, não empobreça quando for precisar de serviço de saúde, que é o que acontece muitas vezes. Essa meta do acesso universal, né, ela tem ganhado espaço ultimamente, principalmente depois de 2015, com a questão da necessidade de que esse acesso não seja um acesso de qualquer forma, mas seja um acesso seguro e de qualidade, né? Porque senão acaba que ele não vai produzir resultados em saúde. Isso acabou virando meta do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, que é bem interessante, né? Porque anteriormente a gente não tinha uma meta assim de melhorar a qualidade do serviço de saúde no ODM, né, que era os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. E agora a gente tem isso daí, né, e para que você tenha serviço de saúde de qualidade, a segurança a gente já sabe que é um requisito, né, indispensável para a qualidade, né? Então foi na 72ª Assembleia Mundial de Saúde, em 2019, a OMS ela adotou essa resolução aqui da 72.6, que era uma ação global para a segurança do paciente. Eu lembro que quem estava aqui, eu sei que tem pessoas aqui que estão naquela rede mundial de segurança do paciente, que a gente recebe e-mails, né, esse tipo de coisa, da OMS, foi muito celebrado, era e-mail direto, todo mundo comemorando depois dessa resolução, em 2019, que colocou isso daí na Assembleia Mundial de Saúde. Então, essa resolução deu origem a uma iniciativa que é uma década para a segurança do paciente, que é essa década que a gente está presenciando agora, né, de 2021 a 2030. E o plano, né, esse que a gente está apresentando aqui, ele pretende dar uma direção estratégica, né, para as ações concretas dos países, das organizações parceiras, das instituições de saúde e também para a própria OMS. Então, me chamou a atenção nesse documento. Na verdade, já existiam os drafts dele, né? Mas me chamou a atenção a definição que eles trazem de segurança do paciente, porque a gente já tem uma definição de segurança do paciente, né, bastante utilizada, né, inclusive adotada nacionalmente aqui no Brasil. Só que ele traz essa nova definição de segurança do paciente. Eu não sei se ela vem para substituir a definição da taxonomia, não sei como é, mas ela tenta detalhar um pouquinho mais, explicar um pouquinho em miúdos para as pessoas o que é segurança do paciente. Talvez para que as pessoas entendam um pouquinho melhor, ela acaba não deixando as coisas tão implícitas. Ele diz que é uma estrutura organizada, né, de atividades que cria culturas, processos, procedimentos, comportamentos,
tecnologias e ambientes no cuidado de saúde que consistentemente e sustentavelmente diminua riscos, reduza a ocorrência de danos evitáveis, torne os erros menos frequentes e reduza o impacto do dano quando isso ocorrer. Depois, isso aqui está para a gente debater também, sabe? Assim, mas assim, o que eu olho aqui criticamente, olhando isso daqui, é que às vezes tem coisas aqui que elas estão bem detalhadas, né? Mas às vezes os comportamentos eles estão dentro da cultura, né? Os procedimentos fazem parte às vezes dos processos, mas ou então diminuir sustentavelmente, diminuir os riscos, às vezes você também em relação com reduzir a ocorrência de danos evitáveis. Né, tornar os erros menos frequentes. Isso é reduzir riscos também. Né? E aquela definição anterior de segurança do paciente, reduzir o risco de dano, né, desnecessário ao mínimo evitável, né, o mínimo possível, né? Reduzir risco de dano relacionado ao cuidado de saúde ao mínimo possível, ela contempla tudo isso. Só que essa daqui parece que ela mostra tintim por tintim coisas assim que talvez não fiquem tão claras. Pelo menos é a minha impressão, depois vocês também podem trazer de vocês aí, logo na parte da discussão. Então, a OMS ela tem trabalhado bastante, principalmente desde 2002, né? Depois daqueles relatórios dos Estados Unidos lá, também na Inglaterra, que influenciaram bastante, né, sobre a epidemiologia do problema, em 2002, a Assembleia Mundial de Saúde 55, né, 55ª, né, ela finalizou a prioridade da segurança do paciente, que devia ser, né? E na de 2004, né, a Assembleia Mundial de 2004, ela criou a Aliança Mundial para a Segurança do Paciente. Essa é uma coisa que todos vocês que trabalham na área da segurança do paciente, né, já sabem de cor. Mas aí, nessa primeira década, ou nesse primeiro passo, tiveram várias ações que influenciaram muito o Brasil aqui, né? A gente teve o desafio global de higiene das mãos, né? Muito importante. O seu nome até, não sei porquê. Trabalhado, tem algum microfone ligado. O segundo desafio global também de cirurgias seguras, né? Tivemos aquela iniciativa, aquele programa de paciente pela segurança do paciente. É uma coisa que até aqui no Brasil se tentou também fazer, mas a gente sabe que é uma área que realmente precisa mais ênfase, né, mais desafiadora para se trabalhar com isso. Em 2009 também teve aquele documento muito importante de taxonomia, né, aquele documento More Than Words, né, mais que palavras sobre segurança do paciente, tentando homogeneizar todos os termos. Tivemos um programa, não, mas uma iniciativa mostrando que tipo de pesquisa para a segurança do paciente, aquela outra sobre soluções em segurança do paciente, para trazer práticas provadas que pudessem trazer para a segurança. Todas as orientações sobre os procedimentos de notificação e aprendizagem, inclusive influenciou bastante aqui o Brasil, a gente tem o Notivisa, né? Os guias curriculares de segurança do paciente, e primeiro saiu um guia a profissão de medicina e depois saiu um guia multiprofissional, né? Aqui na UFRN, inclusive, a gente tem desde 2014 usado o guia multiprofissional novo, né? Como base, né? Foi traduzido lá pelos colegas do Rio de Janeiro também, e como base para as nossas aulas aqui de segurança do paciente. Muito importante, tem sido muito útil para a gente, né? E tem também, eles fizeram parcerias africanas para segurança do paciente, coisas, né, mais aplicadas lá para aquele continente. Aí tem a segunda década, né? Segunda década não, segunda fase, vamos dizer assim, dessa aliança, desse programa de segurança do paciente da OMS, que tem o terceiro desafio global de medicação sem dano, inclusive que eu acho que é um desafio que eu tenho tido a sensação de que ele poderia ter um trabalho maior aqui no Brasil, é um problemaço, né? É um problemaço de segurança, afeta tudo quanto é serviço de saúde, mas eu não sei até que ponto que a gente está dando conta desse desafio. Tem a Rede Global de Segurança do Paciente,
né? Inclusive está relacionado com aqueles e-mails que a gente recebe. Quem quiser, inclusive, todos vocês que quiserem participar da rede, vocês podem entrar lá no site da OMS, se inscrever, vocês vão receber e-mails. Tem, assim, a turma que participa lá é a turma top, assim, de pesquisadores em segurança, né? Pessoal, então, pessoal alta gestão, alta direção dos ministérios do mundo inteiro relacionados. É muito legal porque as notícias são bem atuais. As cúpulas ministeriais globais em segurança do paciente, né? Eu suponho que o nosso ministério está representado. Eu lembro que a Luciana, lá do Ministério da Saúde, teve em algumas reuniões dessa. Resolução da Assembleia. Sim, aí depois teve a resolução. Essa resolução que está gerando esse plano. Depois, uma colaborativa global para a segurança do paciente. Dia Mundial da Segurança do Paciente, que a gente vai ter agora em setembro, né? Que, inclusive, isso daí eu acho que está pegando aqui no Brasil, está dando certo, né? Bastante. Ferramentas, instruções normativas, por exemplo, a lista do parto seguro. A lista do parto seguro está dentro aqui, está dentro disso daqui. As orientações para a notificação também estão aqui, mas não chegou tanto aqui. Outras coisas na África, tem muitas orientações da OMS para a segurança na Covid-19, que fez se desenvolver várias coisas de segurança. Então, tudo isso daqui é meio que o contexto no qual esse documento, ou esse plano, ele surge, né? E aí, a gente teve, em 2019, a resolução da Assembleia, que gerou uma série de drafts participativos, ou de rascunhos, né, desse plano. Inclusive, a gente vinha acompanhando esses drafts, né? Vinha até opinando. Cheguei até a mandar contribuições, assim, né, porque eles sempre perguntavam, né? Alguns de vocês, certamente, eu suponho até que a Sobrasco também mandou. E agora, na 74ª Assembleia Mundial de Saúde, é lançado esse plano. Tá bom? Então, esse é o nosso contexto. O plano ele tem aquela visão que a gente já viu, né, de futuro, né, que a gente já colocou, mas ele tem também uma missão e um objetivo. A missão dele é impulsionar políticas, estratégias e ações baseadas baseadas na ciência, na experiência do paciente, no desenho de sistemas e parcerias para eliminar todas as fontes de risco e dano aos pacientes. Isso aqui deve ser dano evitável, né, dano aos pacientes e profissionais de saúde. Veja que eu acho, me chamou a atenção ao ler esse documento mais detalhadamente, que a segurança do profissional de saúde, em sintonia com o que já foi o Dia Mundial da Segurança do Paciente no ano passado, né, toda essa questão da Covid, né, ela parece que a segurança do trabalhador entrou com uma coisa muito vinculada à segurança do paciente, que precisa estar junto. Não dá para falar de segurança do paciente sem falar de segurança do trabalhador, certo? E eu acho uma estratégia, né, muito boa. Aí depois tem um objetivo, né? O objetivo é alcançar o máximo possível de redução dos danos evitáveis devido aos cuidados de saúde inseguros globalmente. Bem, para esse objetivo, a gente vai ter que medir. Esse eu acho que é o desafio da gente, principalmente aqui no Brasil, nos estados, nos municípios, porque reduzir os danos evitáveis, né? Não dá, a gente sabe que pelo sistema de notificações não dá para a gente ver isso daí muito bem, né? Porque depende muito da cultura, essas coisas. A gente precisa ter indicadores, a gente precisa melhorar nosso sistema de informações. Mas tem meta, tem objetivo para isso também, o plano. Vamos lá, então ele tem 7 princípios orientadores. Princípios orientadores é o quê? São bem interessantes aí. Veja bem, envolver pacientes e famílias como parceiros no cuidado de saúde, no cuidado seguro, até aqui nenhuma novidade, né? Mas algo que é fundamental. Eu acho que por isso que ele coloca em primeiro lugar. Alcançar resultados mediante trabalho colaborativo. Então, ele dá muitas ideias depois sobre como fazer esse trabalho colaborativo, para impactar o resultado, não ficar um independente do outro. Analisar e compartilhar dados para aprendizagem. Então, essa é a ênfase do sistema de informações. Essa é a ênfase que não dá para a gente progredir sem medir segurança, sabe? Não precisa usar desses dados. Traduzir as evidências em ações e indicadores de melhoria. Então, muita solução de segurança do paciente que
que têm se trazido evidência científica, mas muitas delas não estão traduzidas em indicadores, em ferramentas para você medir a adesão, indicadores de boas práticas, ou indicadores de práticas seguras, ou indicadores de processo, cultura e processo, inclusive, que revelem essas evidências aqui, né? A gente teve até a experiência do projeto ICEP Brasil, né, em que a gente traduziu muitas recomendações baseadas em evidências do National Quality Forum para indicadores de boas práticas em segurança do paciente, que era isso, precisamente isso daqui. Aí, políticas e ações contextualizadas aos ambientes de cuidado. Meu tem pé. Meu tem que é assim. O meu olha diferente. O microfone ligado. Meu tem pé. Eu não consegui desligar por aqui, já mandei mensagem aí. Foi? O senhor consegue desligar? Eu acho que é Vilane e Ana. Eu não consigo Eu acho que não, desligar. porque eu estou sem o anfitrião. Deixa eu ver aqui. Eu tentei, mas não consegui. Tá. É para ser assim. Aí eu só faço meu de pé. Só esse pezinho tem que ser. Eu não faço com pé, não. Vamos lá, tentando e aí o passar certo aqui. é fazer desse jeito. Agora eu faço assim. Até lá em casa. Tá bem alto aqui para mim, viu? Viu? Por isso que eu estou parado aqui, porque senão não consigo. Mas vamos lá. Políticas e ações contextualizadas aos ambientes de cuidados, né? Então, às vezes a gente tem muita coisa para o hospital, mas quando você vai para a UPA, quando você vai para a atenção primária à saúde, as coisas não são iguais, são diferentes. Então, a ideia é se fazer ênfase nessas contextualizações também das políticas e ações. Utilizar achados científicos e a experiência do paciente para melhorar. Isso aqui é interessante, porque às vezes a gente tem um certo cientificismo, né? De tudo é ciência, né? Mas às vezes na segurança do paciente é interessante contar com a visão do paciente também, a você, ou seja, não é só a visão do profissional, a visão do profissional de saúde que entende, do especialista, mas é a visão do paciente que pode também nos ajudar a melhorar. E aí a última parte, que é uma coisa que o Brasil tem começado a investir de forma mais explícita agora, desde o Programa Nacional de Segurança do Paciente, é uma estratégia que é incutir uma cultura de segurança no desenho e oferta dos cuidados de saúde. A cultura de segurança é um tema que inclusive com a avaliação nacional desse ano, tem sido priorizado, inclusive está no plano integrado da gestão sanitária da segurança do paciente, como uma meta específica. Então, a gente está indo no caminho que outros países do mundo já tomaram, no sentido de tentar, pelo menos, avaliar isso para tentar melhorar isso. Então, sem avaliar, fica difícil, né? Vamos lá, deixa eu passar aqui. Então, quem são os parceiros? Aí eu estou identificando aqui, eu estou olhando as câmeras, né? Eu estou identificando que tem vários parceiros aqui, vários que estão inseridos nesses grupos de parceiros, né? E ele dividiu em 4 tipos de parceiros. São os governos, né? E aí governos, eles, né, tanto nacionais como subnacionais, que é o termo que a OMS usa, mas que no nosso caso os governos estaduais, os governos municipais, né? O poder legislativo, leis para a segurança, né? Deputados, né? Todo esse pessoal, né? Vereadores, tudo isso você pode construir leis específicas. Ministros da Saúde. Então, a gente sabe que o Ministério da Saúde tem, né, um papel fundamental para puxar essas iniciativas, né? Outros ministérios relacionados, ele não se limita ao Ministério da Saúde, ele coloca o Ministério da Justiça, Ministério da Educação, né? A educação é fundamental para a educação também dos profissionais de saúde, né? Entre outros ministérios que podem ter relação. Agências reguladoras, aí tem aqui a gente tem a agência, não é a agência, é a autoridade reguladora, mas a gente tem a autoridade reguladora do Ceará, né? E está aqui presente, inclusive, nessa reunião. Temos a Agência Nacional de Vigilância Sanitária no Brasil, temos a Agência Nacional de Saúde Suplementar,
que podem, sim, contribuir com o seu papel governamental, né? Tanto os nacionais como os subnacionais. E aí eu estou vendo aqui, tem gente da Vigilância Sanitária do Estado do Rio Grande do Norte aqui, Ranieri, né? Que é o quê? São os subnacionais destes reguladores. Certo? Então, essa turma está dentro da categoria de governo. E aí, quando olha esse plano, vocês vão ver mais na frente que tem uma série de ações lá que estão explícitas para quem faz parte desse grupo. Faça isso, faça aquilo, faça aquilo outro, para alcançar esse objetivo por meio dessa estratégia. Então, dá uma visão muito clara. Temos também pessoas que são dos serviços de saúde, né, de atenção, estabelecimentos de atenção à saúde por aqui, né, todos os tipos. Aí eles incluem todos, de APS, inclusive coloca instituições de longa permanência para idosos, né, IUPs como serviços de saúde, uma coisa que é um pouco diferente de como a gente conceitou aqui no Brasil, né, mas que, como tem atenção à saúde lá dentro também, acaba que eles colocam aqui dentro. Aí vem os nossos CAPs, né, de saúde mental, vem o SAMU, de atenção de pré-hospitalar, serviço de diagnóstico, atenção domiciliar, e assim vai, certo? Temos a parte... e os interessados. E aí como eu sou um dos interessados, meu grupo é interessado. Por quê? Meu grupo é da universidade, meu grupo é da instituição de ensino, da instituição de pesquisa, né? E muitos de vocês aqui também são desse grupo de interessados, né? Que estão fazendo, às vezes, pós-graduação na temática de melhorar a qualidade, a segurança. Então, vocês são desse grupo daqui que podem trabalhar para esse plano, né? Mídia, indústria, entidades privadas, seguros de saúde. E a OMS. A gente tem a OPAS aqui no Brasil, né? Representação, os escritórios da OPAS, assim vai. Muito bem. Então, vamos lá. Aí ele tem 7 objetivos estratégicos delimitados. Os objetivos, o primeiro é tornar o zero dano evitável aos pacientes em um estado de espírito, uma regra do planejamento e prestação de cuidados em todos os lugares. Isso daqui, a palavra-chave talvez seja tornar uma regra, porque esse objetivo tem muito a ver com a criação de políticas e de normas, certo? Para a segurança, ou seja, não dá para deixar isso daí, não, é voluntário, a segurança do paciente é um negócio voluntário, não, tem que regular, tem que botar regras, às vezes, sobre isso, leis, normas, né? O segundo objetivo é sobre construir sistemas de saúde de alta confiabilidade, né, e organizações de saúde que protejam os pacientes diariamente do dano. Também toda essa questão da evolução do serviço de saúde para serviços de alta confiabilidade, né, cultura de segurança, né, fatores humanos, preocupação com a ergonomia, essas coisas. Assegurar a segurança de cada processo clínico, e aí é uma coisa que a gente vem trabalhando, né, específico para infecções, para medicação, para as coisas, né? Engajar e empoderar pacientes e famílias, né? Que aí esse objetivo está relacionado, né? A gente já tem, mas o desafio é implementar esse objetivo, talvez. Inspirar, educar e habilitar os trabalhadores da saúde a contribuir com o desenho e prestação de cuidados seguros. Toda a parte de educação permanente está aqui, nesse objetivo 5. Tanto na educação permanente e a educação, né, na graduação, esse tipo de coisa, né? Mas não, veja que ele coloca inspirar, né, que é sensibilizar, ou educar, habilitar também. Depois ele fala até de segurança do trabalhador, alguma coisa mais na frente. Aí fala também sobre assegurar um fluxo constante de informação e conhecimento para mitigação de riscos e a redução de danos à vida. Está a parte de sistemas de informação. A gente outro dia debateu um documento da OMS, tinha as 6 estratégias. Eu estou lembrando de Márcia aqui, que apresentou esse documento, e que realmente algumas das coisas vêm já de outros documentos da OMS, o de 2006, o de 2018, esse de participação do paciente, sistemas de informação, né, para a questão do cuidado, né, isso daí é aplicado à segurança do paciente. E, por último, desenvolver e sustentar sinergias multissetoriais e multinacionais, né, parcerias. Aí tem a questão intersetorial forte aqui, solidariedades. Né? Vamos lá.
Aí, como é que esses objetivos eles se organizam? Eles fizeram uma matriz que é a chamada matriz 7x5, certo? São 7 objetivos, e para cada objetivo ele tem 5... Vocês estão me vendo? Não sei se eu estou com minha câmera ligada. Tá, né? Tá. Ele tem 5... Está gesticulando aqui e eu não estou me vendo, eu pensei que... Enfim, tem 5 estratégias, né? Então, veja bem, aqui... o primeiro é sobre as políticas, né, para eliminar os danos no cuidado de saúde. As estratégias que ele coloca é uma política, um plano estratégico, um modelo de implementação de segurança do paciente, mobilizar e alocar recursos, que é uma fragilidade, né? Às vezes a gente fica pensando, puxa, a política não mobilizou, não colocou recurso nenhum para a segurança, né? De forma específica, às vezes, né? Aqui ele fala em especificar recursos para a segurança, fala de medidas legislativas de proteção. Quando ocorre uma asfixia neonatal, a pessoa tem uma paralisia, uma questão, né, evitável ali, e aí? Não tem uma medida legislativa, não tem uma lei, às vezes, que protege esse bebê, né? Ou tem um evento adverso grave, tem alguma lei, né, que assegure, né, essa reparação de danos, esse tipo de coisa? Normas de segurança. Isso daqui, ó, 1.4, tem muito a ver com a RDC 36, certo? A RDC 36, né, que são as normas de segurança, regulação, né? E acreditação também, que, afinal de contas, a acreditação, que não pegou tanto aqui no Brasil, 5% dos hospitais têm acreditação, aqui no Brasil somente, né? Ela também é uma forma de você estabelecer normas e tentar melhorar. E o Dia Mundial da Segurança do Paciente, ele colocou dentro dos desafios globais, dentro desse objetivo estratégico 1. Certo? Que ele poderia até, não sei nem se ele poderia ir para outro canto, talvez. O objetivo 2, sobre sistemas de alta confiabilidade, a estratégia é ter transparência, abertura e cultura não punitiva. Boa governança do sistema de atenção à saúde. Veja que é tudo relacionado com transformar o sistema naqueles sistemas, naquelas mais valorizados na indústria, de alta confiabilidade, né? Capacidade de liderança para as funções clínicas, uma habilidade não técnica aqui dos clínicos, dos chefes de serviço, certo? E de gestão também da segurança. Aí vem toda a parte de ergonomia. A gente sabe que, para quem está entrando, tem até o Elielton estava aqui no começo, o Elielton está fazendo o mestrado dele em ergonomia, né, o fatores humanos, para a resiliência do sistema de saúde. Olha aqui em casa o barulho. Está incomodando bastante aqui. Tem que pedir ali um momentinho, pois é isso. Professor, seu microfone está desligado. Cheguei, exatamente. Então, vamos lá. Ergonomia, né, fatores humanos, né, eu falava que o Eliel estava trabalhando com essa parte de uma análise ergonômica, né? Fatores humanos e ergonomia, lembrando que é sinônimo, viu, gente? É sinônimo. As pessoas... eu, pelo menos, antigamente, eu só escutava ergonomia. Hoje em dia, a gente escuta muito na área da segurança fatores humanos. A OMS, inclusive, depois ela disse que preferiu o uso de fatores humanos, mas é considerado de forma indistinta, certo? A relação dos humanos com a relação sociotécnica, com a questão também com o ambiente. Então, todas essas questões que precisam ser analisadas, que são valorizadas na indústria de alta confiabilidade e que a segurança também valoriza, né? E a segurança do paciente em emergências, uma emergência de saúde pública da Covid, contexto de extrema adversidade, desastres, catástrofes, esse tipo de coisa. Isso os sistemas de alta confiabilidade têm, e a gente... Vamos lá, vamos para o próximo aqui. Eu vou avançar um pouquinho, que a gente está indo... Eu acho que eu estou mastigando demais, mas aí depois tem o objetivo
3, que é de segurança nos processos clínicos, que envolve segurança em procedimentos, qualquer procedimento de risco. O desafio global de segurança do paciente de medicação sem dano, trabalhar isso como estratégia. Prevenção e controle de infecções e resistência microbiana, uma coisa importantíssima para a segurança, a questão da resistência, que a Anvisa tem liderado também ações nesse sentido. Outra coisa que cai também nos reguladores da Anvisa é a segurança de produtos, né? Produtos para saúde, mas cai também muito nos profissionais de saúde, que estão fazendo a questão da tecnovigilância, farmacovigilância, hemovigilância, esse tipo de coisa que é liderado, né, por essas regulações, né? E também a segurança do paciente na atenção primária e transições entre cuidado, que isso daqui é realmente um grande problema nosso, as referências, contra-referências, os atrasos que ocorrem, esse tipo e os problemas que ocorrem nesse sentido, nesse gargalo aí que a gente tem, inclusive no SUS, e que prejudica a segurança nos processos clínicos. A questão do envolvimento do paciente, da família, que é o desenvolvimento de políticas e programas com pacientes. Será que a gente está incluindo os pacientes ao fazer as políticas, ao fazer um plano estadual de segurança do paciente, ao fazer o plano integrado da gestão sanitária de segurança do paciente, os objetivos? Será que a gente está chamando eles para co-desenvolver? E dentro dos serviços de saúde, eles estão entrando dentro dos colegiados gestores, colegiados executivos, o paciente lá representado. Então, isso é uma forma de colocar o paciente, né? Aprender com a experiência do paciente para a melhoria da segurança. Como é que a gente faz isso, né? Precisa se trabalhar muito nesse sentido, inclusive em pesquisa aqui. Defesa dos pacientes, ou advocacy, né, que eles falam, e campeões de segurança do paciente, envolver essas organizações que defendem os pacientes, revelação aberta de incidentes de segurança às vítimas. Isso daqui é um desafio tremendo para o Brasil, né? A questão do disclosure, né? Então, inclusive, a gente fez uma avaliação aqui, nacional, em mais de 60 hospitais, e esse era o indicador que menos conforme, sobre gestão de riscos assistenciais, usando aquela ferramenta GRAS. Então, por quê? Porque as pessoas não têm cultura de fazer essa questão da revelação aberta sobre... Quando acontece, esconde, né? Bota para debaixo do pano, né? Vamos lá. E o que a gente mais faz, talvez, seja esses 5, que é informação e educação aos pacientes e família. A gente tenta preparar material educativo, mas veja que essa parte daqui é aquela visão antiga. Esses 5 é aquela visão antiga de que a gente ensina ele a ter as coisas. Você está entendendo que não é o paciente de formativa, é o profissional de saúde de formativa, certo? Dizendo que ele sabe que o paciente tem que aprender com ele. Então, são várias estratégias que se complementam. A 5 é educação permanente, habilidades, né, e segurança do profissional de saúde. Aí tem segurança do paciente nas ações de educação permanente, centros de excelência para treinamento, educação e treinamento de segurança do paciente, competências em segurança do paciente como norma regulatória. Aí, isso aqui é interessante, porque é aquela estratégia que a gente não tem aqui no Brasil muito de quando você vai regular o profissional de saúde, né? Quando o profissional de saúde vai poder trabalhar ou não. Como é que é? Você tem regras de avaliação das competências dos profissionais de saúde em avaliação dos profissionais de saúde segundo as competências em segurança, né? Regular a segurança do paciente como baseado na estimativa de pessoal ou dimensionamento de pessoal. A gente não pensa, é muito difícil, é o ponto da ferida, né? Parece que todo mundo quer fazer a segurança do paciente, mas com o que tem. E a carga de trabalho, né? E o dimensionamento pessoal, que a gente sabe que influencia, né? Não vai se mexer nessa estratégia, que é uma coisa que a gente não mexeu aqui no Brasil. Ambiente de trabalho seguro para os profissionais de saúde também, certo? Que é essa parte da segurança do trabalhador que a gente tinha falado. Informação e pesquisa e gestão de riscos. Aí vem a ênfase no sistema de notificação e aprendizagem, que a gente precisa qualificar no Brasil. Sistemas de informação para a segurança do paciente, somos muito precários ainda. O SUS é, tristemente, ainda precário nas informações levantadas para a segurança do paciente. Temos iniciativas importantes
importantes, e se não fossem elas, estávamos muito no escuro, como a avaliação das práticas de segurança do paciente, os relatórios do Notivisa, mas sem isso a gente estaria muito no escuro. Sistemas de vigilância da segurança do paciente, né, que aí vem essa parte de eventos, né, das investigações, programas de pesquisa em segurança do paciente, também somos muito crus nisso. Eu que sou pesquisador da área, né, a gente dá um jeito, né, a gente se vira para tentar, mas não tem nada específico para a segurança, né? Tecnologia digital para a segurança do paciente, que a gente também se vira pedindo cooperação com a turma da inovação em saúde, mas que mas que nada muito específico. E sinergia, que vem a parte de engajar interessados, entendimento comum e compromisso, né? Deixa eu puxar isso aqui para cá. Redes de segurança do paciente e colaboração. Interessante que a gente tem a sociedade, né, brasileira, qualidade, cuidado e segurança do paciente, mas não é bem isso. É um pouco diferente essas redes, né? Que ele menciona aqui, né? Mas que a gente pode ter realmente iniciativas intersetoriais e também alinhar iniciativas e programas técnicos. Essa parte 5, ela também eu vejo muito problemática aqui no Brasil, porque a gente está tudo pulverizado. E aí isso é triste, né? A gente vai falar em melhorar a qualidade qualidade da atenção ao paciente, né? Qualidade do cuidado. Aí tem um programa lá para a qualidade da atenção básica, tem outro programa lá para a média complexidade, tem outro para avaliar a qualidade em hospitais. Aí tem um para o outro para não sei o quê. E tudo desalinhado, né? Então, o que ele provoca aqui, aí vai no sentido daqueles outros documentos anteriores da OMS, é que você tem que ter uma política nacional, estadual, integrada para a qualidade do cuidado, em que você integre as coisas, alinhe os programas de segurança do paciente com outras ações do plano de saúde, com outras ações que visem melhorar a qualidade da atenção. Certo? Vamos lá. Então, ações para cada estratégia. Eu não vou me detalhar, porque isso daqui é só para mostrar para vocês que o documento é grande, ele é completo. Para cada estratégia daquelas dali que a gente colocou, aí você vai ter uma listinha de ações, não é para cada objetivo não, viu, gente? Lembra que cada objetivo tem várias estratégias, né? Tem 5 estratégias. Então, tem ações para os governos, ações para as instituições de saúde, ações para os interessados, que somos nós da academia, e entre outros, e ações para a OMS, certo? Então, essas ações aqui eu peguei especificamente porque ela é bem curiosa, porque é precisamente sobre as ações para estabelecer aquela abertura, transparência, né, a questão do disclosure, né? Então, o que o governo pode fazer? Pode desenvolver um guia, né, guias nacionais ou protocolos nacionais, né, para consentimento informado, para o acesso do paciente a prontuários, né, deixa eu ver aqui, também para framework e procedimentos para fazer com que os profissionais, né, habilitar os profissionais de saúde a fazer o disclosure, a fazer a revelação de erros a pacientes e famílias. Então, a gente não tem aqui no Brasil nenhum framework, nem nenhum protocolo de disclosure, que eu saiba, assim, foro governamental, e vários nas instituições de saúde, né, que cada um por si só tenta fazer o seu. Mas será que a gente não poderia, igual tem um protocolo nacional de segurança do paciente, ter que o agente governamental desenvolva isso? Né? Então, tem coisas para o agente governamental fazer, tem coisas para o serviço de saúde fazer, e assim vai. Vamos lá. É muito interessante o documento, eu achei, né? E aí a implementação também me pareceu bem interessante. A OMS ela tem feito uma analogia do rio acima, rio abaixo. Eu suponho que alguns de vocês já viram, né? Do upstream e do downstream, né? Que é como se fosse, imagina, a gente que é daqui de Natal, tem o rio Potengi, né? Aí o rio Potengi tem a parte lá que vai desembocar no mar aqui, né? Só que o rio acima é tudo que leva lá para o rio abaixo, que vai levar no mar, né? Então,
as ações para a segurança lá também eles fazem rio acima e rio abaixo. Rio acima é tudo que faz no Ministério da Saúde, na gestão do sistema, nessas coisas. E rio abaixo é quem está lá na ponta, né? No cuidado de saúde. Então, o rio acima, você tem que fazer tipo uma análise, o que a gente chama no SUS aqui de situação, uma análise do panorama estadual ou nacional. Tem que fazer a aceitação dos líderes. Ele fala até em buy-in, ou seja, você tem que fazer o líder, ou a liderança, ou o governo, comprar a ideia da segurança, vender o peixe para eles. Aí depois você faz o quê? Você adapta o plano, esse plano daqui da OMS, as coisas que cabem, chega no plano de ação, prioriza as ações do plano de ação e executa a política. A Márcia, que é do planejamento aqui da Secretaria Estadual de Saúde, isso daqui é muito familiar para ela, né? Muito familiar. É o passo a passo do planejamento, né? Só que um planejamento com foco em melhorar a qualidade da atenção por meio da segurança do paciente, certo? Nessa tem um diálogo de políticas, avaliação de necessidades, se formula política, um pacote de intervenções e depois a avaliação permanente daquilo dali. Certo? Inclusive, tem os ciclos de avaliação e feedback, ciclos de melhoria. Ciclos de melhoria que você tem que fazer no sistema, né, para que isso daí vá melhorando ano a ano, mas que no rio abaixo, lá perto do mar, lá, né, o rio já trouxe tudo, se isso daqui fizer, o rio abaixo vai vir nutrientes. Imagina, se você joga poluição aqui no rio acima, ou não joga nada, né, não vai se nutrir o rio abaixo. Então, no rio abaixo, né, lá no hospital, lá na unidade, na PS, nas coisas, você tem que desenvolver compromisso da liderança com a segurança, fazer uma avaliação inicial, fazer um plano de ação, implementar as ações para melhorar a segurança e sustentar depois isso daqui. Isso daqui também são o passo a passo da melhoria da qualidade, o passo a passo por meio também de ciclos de avaliação e feedback. É o passo a passo dos ciclos de melhoria, dos modelos de melhoria, certo? Defesa, né? Mobilização de recursos, geração de conhecimento, colaboração e apoio à implementação. O modelo de melhoria, que vocês conhecem, o IHI, ou os ciclos de melhoria, podem ser utilizados nessa etapa daqui para você progredir. Vamos lá. Os marcos que ele fala, principais, são, você faz análise de situação, aí qual é o meu próximo passo, né? Dos riscos e barreiras. Aí assegurar o compromisso das pessoas é o próximo passo. Terceiro passo, né? É inserir um mecanismo sustentável de implementação de políticas, estratégias e planos de segurança. Qual é o mecanismo que vai ser usado de implementação? Aquele modelo do plano integrado é um mecanismo de implementação. Alinhar, mas assim, com foco naquelas coisas que estão regulamentadas. Não com foco Porque o Zenito, antes de eu ver ele, eu achava que eu era um velho. Aí depois que eu vi ele dando um... Está com o microfone ligado. Vamos lá. Então, aqui... Ainda bem que foi um elogio, né? Ele é novinho, ainda bem que você é novinho, professor. Então, vamos lá. Alinhar as prioridades nacionais do contexto de cuidados de saúde, né, do país ou do Estado, se for um plano de segurança, e pactuar um modelo de mudanças para implementação, né, entre todos os parceiros. Certo? Aí o monitoramento, a gente já está indo para... Eu estou demorando mais tempo, me desculpem aqui, porque eu pensei que ia ser mais rápido, mas a gente acaba assim, fazendo algum comentário ou outro, né? Mas vamos lá, ele tem 10 indicadores principais, metas, a OMS ela vai coletar isso daí, e tem também uma lista de indicadores adicionais, e a cada 2 anos eles vão apresentar isso aqui até 2031, certo? A gente espera progredir. Quais são os indicadores principais? Esse daqui, por exemplo, do Objetivo Estratégico 1, número de países que desenvolveram um plano de ação nacional ou equivalente para implementar estratégias e políticas de segurança do paciente. Temos um plano, que é o Plano Integrado da Gestão Sanitária de Segurança do Paciente, né? Foco principalmente nas coisas que estão regulamentadas, né, até 2025, e tem estratégias, tem ações nacionais, esse tipo de coisa. Na parte de políticas, na parte do governo, talvez precisaria de um plano mais amplo, né, até, né,
Temos no 2, a gente tem um número de países, né, que tem implementado um sistema de notificação de eventos. Opa, já temos o objetivo principal do 2, né, que é o sistema de notificação de eventos sentinela, né, events, que eu, particularmente, né, sempre, onde eu estou, eu prefiro eventos sentinela, que é o nome em português. Aí, vamos lá. Aí tem o objetivo estratégico 3, né, que é reduzir significativamente as iras e também os danos relacionados à medicação. Ou seja, se a gente tem 2 grandes objetivos daqui para 2030, em segurança do paciente, são essas 2 coisas. Certo? Reduzir iras e em relação ao país. E reduzir danos relacionados à medicação. Em relação a iras, a gente tem muita coisa já, a Anvisa tem muita coisa medido isso há muitos anos. Só que dano relacionado à medicação, a gente não tem essas estimativas. A gente tem notificações. Né? Assim, notificações, eu digo, do farmacovigilância, Vigimédia, agora essas coisas. Mas, assim, indicadores, um pouco desafiador para a gente ir em relação a isso. Indicadores, aí, no objetivo 4, o número de países que tem um paciente representado no colegiado de governança, né, o mecanismo equivalente, em 60% ou mais de hospitais. Olha que norma interessante. A gente que objetivo interessante para a gente pedir. A autoridade reguladora lá do Ceará, né, já poderia se animar com regular isso daqui, né? Colocar que tenha paciente nos colegiados executivos de 60% dos seus hospitais. Opa, objetivo estratégico 4, isso aí talvez seja uma coisa potável, eu vejo assim, sabe? E a gente colocar as pessoas lá para pressionar. Pressionar positivamente. Aí depois o 5, número de países que incorporam um currículo de segurança do paciente nos programas de educação ou cursos da saúde. Mais ou menos precisamos trabalhar com o Ministério da Educação, talvez, para isso. Número de países que aderiram à implementação da Carta de Segurança do Trabalhador da OMS. Isso aqui foi uma coisa que saiu ano passado e que eles colocaram como indicador. Aí, os últimos 2 objetivos é esse aqui, que é o de número de pacientes que tem 60% ou mais dos estabelecimentos de saúde participando de um sistema de notificação e aprendizagem de incidentes. Isso daqui eu fiquei pensando, puxa, será que isso daqui é hospital? Eu não lembro bem. Se fosse 60% dos estabelecimentos de saúde, pelo amor de Deus, aqui a gente está muito longe ainda. Mas se fosse hospitais notificando, é que está bem, né? E número de países que publicam um relatório anual de segurança do paciente. A gente tem alguns relatórios soltos, mas que seria muito interessante um relatório integrado, né? De segurança do paciente, né? Com foco nas várias dimensões, né? Número de países que estabeleceram uma rede nacional para a segurança do paciente. Isso daqui também pode ser um objetivo que é para além da sociedade. Para além da sociedade. Eu acho que até porque tem pessoas que estão em diferentes sociedades, né? E às vezes não dão conta. São pessoas importantes para participar dessa rede. Não pode ser uma coisa restrita à sociedade. Tem indicadores avançados. Não vou falar para vocês os indicadores avançados, convido-os a verem lá, porque são muito interessantes, porque detalham coisas que a gente pode olhar para tentar conseguir futuramente. Isso daqui é do objetivo estratégico 1. O plano ele faz uma justificativa também baseada no ODS. Logicamente, a segurança do paciente está relacionada com o ODS 3, saúde e bem-estar, mas ele fala também que dos custos, dos danos, eventos adversos, ele fala que pode contribuir para o objetivo ODS 1, o ODS de igualdade de gênero, por causa de 70% da força de trabalho da saúde é feminina, e também se faz muito para também cuidar, evitar violência com a mulher, esse tipo de coisa, né? Fala também sobre a importância da água para a segurança, e que ele pode contribuir. A gente estava falando outro dia, discutindo sobre segurança nas diálises, né? Na hemodiálise, e água é super importante, né? Para a hemodiálise. A questão também do trabalho decente e crescimento econômico, toda essa história de transformar em alta confiabilidade os serviços de saúde, isso melhora a cultura, melhora a sensação do trabalhador lá dentro,
Isso daí contribui para o trabalho decente e crescimento econômico também, porque o setor saúde é um dos que mais emprega, né? E consumo e produção responsáveis também, que é um dos pontos que eles colocaram em redução de desigualdades. Não vou me detalhar. Eles também relacionaram com as várias metas do ODS, né? As várias metas do ODS 3, ou seja, tem danos evitáveis nas várias metas do ODS 3. E esse é meu último slide, gente. Finalmente, cheguei. E essa é a visão geral que eu coloco agora para vocês, certo? Que é o deles, né? Que é o quê? Tem a visão de futuro, que é aquela que a gente viu. Tem os parceiros, que eu estou vendo vários aqui, de governos, né? Eu vi que tem gente da Anvisa, vi que tem gente, né, de secretarias, e gente dos serviços de atenção à saúde também, os interessados da academia e de outros setores, da OMS. Essa turma é que tenta puxar para essa visão. E os 7 princípios, que é pacientes e familiares como parceiros, resultados por colaboração, dados para guiar a aprendizagem, cultura de segurança, evidências para melhoria, políticas de ação, expertise científica, experiência do paciente, e tem os 7 objetivos que a gente passou, né? Objetivos, né, de políticas, sistemas de alta confiabilidade, segurança dos processos clínicos, engajamento dos pacientes, questão da educação, trabalhadores e segurança, informação, gestão de risco e pesquisa, e a parte da sinergia. Então, eu queria abrir para discussão. Eu acho que a gente vai precisar, eu estou vendo que temos vários colaboradores aqui de alto gabarito aqui, eu queria escutá-los agora também para a gente ter uma boa discussão agora sobre que oportunidades vocês veem, né, em relação a esse plano, né, o que é que vocês queriam comentar aqui sobre ele. Passo a palavra. Só vamos fazer as inscrições aqui ao lado, né? Colocando aqui, o doutor Diego já levantou a mão. Pode falar, doutor Diego. Gente, de tudo, parabéns. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Parabéns, Zenilton e todos. A iniciativa é excelente, a apresentação disso. Eu queria, assim, só colocar uma situação que eu vejo, realmente é uma tarefa muito grande, como o professor falou, principalmente com algumas coisas que estão acontecendo, que podem ser utilizadas para um lado muito positivo ou por um lado negativo. Tem que ver como que é a questão da telesaúde, saúde conectada, né? Estamos chegando aí com 5.0, então, na verdade, eu acho que hoje é um caminhar paralelo a todo esse programa. A gente tem todo um outro caminhar que está inserido, inclusive, na forma de educar. Eu, recentemente, fiz, você tem feito, né, tantas coisas sobre educação online, ou formação mesmo, né, e avaliação. Então, avaliação de profissionais, e tudo isso aí está envolvido, né? Então, assim, é gigante, entendeu? Eu vejo, eu fico assim, pensando como professor universitário, como inserido em sociedades, muito, muito, muito complexo, mas, ao mesmo tempo, é norteador. Como o próprio professor falou, tem tantas pessoas envolvidas. A questão toda é que, se nós conseguíssemos uma uniformidade, tivéssemos uma liderança, que eu vejo cada vez, se a gente não consegue para uma pandemia aqui, é muito, muito complexo isso. Mas, assim, parabéns, e eu acho que tem desdobramentos em várias áreas para a gente discutir. Muito obrigado. Obrigado, Diego. É isso aí. Complexo demais. Mas, assim, eu acho que
quanto mais detalhado, né, quanto mais a gente reparte era o Descartes, né, que dizia, aquele filósofo antigo, né, que ele dizia que os problemas eles precisam ser divididos em pequenas partes para a gente compreender e para intervir, né? Então eu acho que o bom daqui é que ele divide em muitas partes, né? Para a gente compreender e intervir. Mas tem a Márcia está com a mão levantada. Márcia. Eu estava anotando aqui umas coisas, aí eu fiquei pensando, né, que a gente sempre vai pensando do local da onde a gente está. E aí eu fiquei pensando naquela pergunta inicial, né? Quais as oportunidades para a implementação do plano, né? Como que a gente poderia, o que facilitaria essa implementação? E aí eu fiquei pensando que no Brasil, trazendo para a nossa realidade, isso tem muito a ver realmente com várias publicações que a OMS já traz. Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável não são novidades para quem estuda nessa área, mas para quem elabora os instrumentos de planejamento e gestão, isso está muito distante. Trazendo para a nossa realidade do Rio Grande do Norte, a maioria dos gestores não sabe o que é um objetivo do desenvolvimento sustentável, não sabe nem que o objetivo 3 tem várias metas relacionadas à qualidade. E aí, e a vida, né, também, a qualidade. E aí eu fico pensando que, para que o Brasil pudesse ter uma estratégia dessas, eu acho que algumas ações são importantes. A primeira, eu acho que é a regulamentação, porque no sistema único as coisas funcionam se tiver direcionamento de alguma obrigatoriedade. Então, por exemplo, eu enxergo, não sei se é uma visão muito simplista da minha parte, mas como eu trabalho com os instrumentos de gestão, de planejamento e de gestão, PPA, Plano Plurianual, Plano Estadual de Saúde, para mim é tão simples que isso esteja, essas metas e essas ações estejam já dentro do próprio instrumento, que eu não, essa questão da fragmentação que a gente tem, e aí tem a ação 7, e na matriz lá, a ação 7 o objetivo 7 e a ação 5, que é alinhar as iniciativas e programas, esse é um dos grandes problemas do Brasil, da gente, nas secretarias. A gente tem milhões de programas que não se encontram em lugar nenhum. Então, essas estratégias, elas têm que estar, eu concordo plenamente, que elas têm que estar alinhadas numa grande política. E eu, no caso do Brasil, acho que deveria ser uma política nacional, e essa política está atrelada aos recursos, porque os recursos, se não forem obrigatórios, e aí a gente tem grandes retrocessos, por exemplo, a Portaria 3992, os melhores recursos que a gente tinha, fora a média e alta complexidade, era da vigilância. E agora a gente só tem 2 blocos de financiamento, que é o de custeio e investimento. Então, o recurso, ele vem num grande bloco de custeio. Então, a gente, de certa forma, tem uma perda quando a gente não tem esse carimbo, esse recurso carimbado. E aí, por pressão dos próprios gestores, eles dizem, mas aí a gente fica engessado, precisa de dinheiro para uma coisa e não consegue usar. Sim, mas o único jeito que a gente avançou, por exemplo, com a Estratégia Saúde da Família no Brasil foi quando a gente criou, lá em 96, o Programa Saúde da Família e criou o PAB, né? Então, eu acho que algumas estratégias assim precisam ser pensadas, porque no mundo, né, da teoria, ele é super complexo, eu já achei bem complexo, mas a gente vê que são estratégias que não são novidades, mas elas precisam estar articuladas dentro do nosso sistema. Eu acho que esse é o grande desafio. Então, eu já penso assim, eu já pensaria nessa forma. E eu até discuti com o senhor aquele dia, né, que eu penso que a Secretaria poderia ter uma política estadual de segurança e que todos os instrumentos tivessem as metas contempladas. Não, o plano estadual de segurança do paciente. Não, dentro do plano estadual de saúde, isso tem que estar contemplado. No relatório detalhado, no relatório de gestão, isso tem que estar sendo prestado conta, para que a gente não crie um monte de coisas, né? Que já é difícil o povo fazer o que é obrigatório. Então, se a gente não tivesse regulamentado também como uma obrigatoriedade da gestão, principalmente no serviço público, eu acho que a tendência é difícil de implementar. Excelente. Marise, eu acho que você que está na fila. Depois Diana. E eu ou Diana? Sou eu? Você mesmo. É você, Marise. Tá, então,
agradecer a Zenilton pela gentileza de fazer uma síntese desse plano. Acho que ter oportunidade, praticamente, eu diria, on time, de olhar o plano para se enxergar dentro dele é um privilégio, e eu diria isso porque, na verdade, assim, a gente está olhando um plano que é para 2021 a 30, né? Nós já estamos terminando 2021 e isso passa, gente, ó, super rápido. Então, eu acho que o plano, ele, logicamente, como todo plano de ação global, ele é muito extenso, porque aí ele vai trazer as ações e tentar integrar as ações dos diferentes níveis, né, e de complexidade e de responsabilidade, e vejo que, para nós, eu estou enxergando que um grande desafio que está posto com esse plano recém-publicado primeiro, é de nós darmos visibilidade a ele para que as pessoas se enxerguem aí. Então, por exemplo, nós, da academia, que estamos ali em um espaço específico, né, que é um espaço importante, mas ele não é o mais significativo, mas nós temos tarefas muito importantes para dar conta do nosso papel, para inclusive, pautar os indicadores que estão lá na frente, né, que serão avaliados no monitoramento. Então, tem coisas que competem a nós, da academia, tomarmos iniciativas e buscarmos esses espaços, ou resolver, ou dar conta de ações aí. Mas eu acho que um grande desafio que está posto agora para nós é esse, quer dizer, como é que nós vamos dar visibilidade a isso, trazendo para dentro dos governos, né, porque isso é muito importante. Isso que a Márcia está colocando aí é uma verdade, né? A saúde, sobretudo, ela é pautada por muitos planos de ações em diferentes áreas que poderiam estar integrados, isso facilitaria o trabalho de todos e aumentaria a eficácia e a eficiência, e eles estão completamente dispersos e com desperdícios de recursos humanos, de recursos financeiros, né, e tudo mais. Então, eu acho que esse plano, ele traz para nós, inclusive, esse desafio de olhar essas ações e tentar somar esforços para tentar unificar ações, ou minimamente articular ações, sejam governamentais ou entre parceiros e governos, de forma a sermos termos resultados melhores, né, aí para até 2030. E é isso, obrigada, Zenilton, foi muito, muito bacana ter essa síntese feita por você. Obrigada. Pode estar lá no banheiro, viu? Diana. É muito prazeroso, né, ouvir o Zenilton falar, e cada vez que a gente se encontra, ele sempre se remete para o nosso primeiro encontro, né? E esse nosso relacionamento parceiro surgiu de um tema, como a gente está discutindo aqui. Zenilton chegou lá na minha sala para a gente discutir na Anvisa questões sobre a segurança do paciente, mas ele foi logo tão claro e tão objetivo e direto, e ele disse, não é só a segurança, é a qualidade dos serviços. E ele tentava me convencer de que não é falar da segurança apenas, mas que o que é necessário é a gente ampliar a questão para o que, de fato, é o objeto dessa discussão, né? Que é a qualidade dos serviços. Mas eu tinha que rebater aquele momento, infelizmente, dizendo a ele da impossibilidade que tínhamos de agregar isso numa política só. Olha, eu acho que até nem mudou nada depois desses 15 anos, sabe, Zenilton? Você não consegue enxergar qualidade, por exemplo, no Ministério da Saúde, devido à fragmentação que existe na forma como se organiza, né, as políticas. E isso vai cair, obviamente, se pratica, se concretiza justamente no ambiente dos serviços de saúde. Mas não foi tudo perdido a partir daquele primeiro encontro. Eu estou muito feliz com esse novo documento, porque finalmente deram o sinal verde para dizer para a gente assim, olha, nós temos a segurança do paciente, mas ela é apenas uma das dimensões da qualidade, nós precisamos enfrentar a outra.
Ainda estamos agregados aí ao tema segurança do paciente, né? Porque a nossa luta e o nosso desenvolvimento, isso eu até foi bom demais, tem sido bom aqui no Brasil, né? Nós conseguimos trazer o tema da dimensão da segurança do paciente para a preocupação dos gestores, conseguimos organizar muitas ofertas, conteúdos de atividades de capacitação e ensino sobre isso, mas agora, finalmente, eu acho que a gente está vendo assim, olha, pós-pandemia, o que é que pressiona o Sistema Único de Saúde, que já pressionava e agora vai pressionar ainda mais? É justamente a regulação do acesso. É como organizar o provisionamento do serviço de saúde para esse cidadão. Então, a gente vê no documento que ele escapa meramente, sem dizer com isso qualquer... como é que eu vou me expressar? Sem diminuir a importância dessa dimensão, mas ele escapa dessa dimensão que circunscreve ao uso de protocolos, né? Para proteger o paciente, ainda muito vinculado às questões de infecção, de controle de infecção, das práticas de higienização das mãos. Foi daí que a gente encontrou mesmo, pegamos carona, né? Ele escapa disso para ele dizer, olha, é importante que a gente organize o acesso, né? É importante que a gente entenda que precisa ter as ações centradas no paciente. Olha, é fundamental que a gente entenda que tem que usar base científica para os protocolos que a gente constrói, né? Então, eu vejo como uma oportunidade imensa, porque agora, embora isso gaste da gente o tempo inteiro, a maior parte do meu tempo fazendo, digamos assim, o papel de presidência de uma autoridade reguladora, é justamente explicando que a autoridade reguladora não cuida só da dimensão da segurança, que essa dimensão está posta, que a vigilância sanitária contribui do seu lado, que os próprios hospitais e unidades de saúde também assumem sua responsabilidade nesse quesito, né? Eu preciso sempre explicar que qualidade não se resume a essa dimensão, mas agora eu tenho esse recurso do plano ainda mais, que isso vai, né, ajudar muito. Bom, eu sei que assusta, o primeiro colega falou lá, quando a gente escuta, esse documento tem 187 páginas, a gente quer fugir, a reação mais concreta é, meu Deus do céu, não foi que eu vim amarrar meu burro, foge, né? Mas aqui a gente está numa missão de estabelecer uma organização completamente nova, é uma organização do governo, ela não é uma autarquia, ela não é uma agência, ela é do governo. Essa organização ela compõe um projeto de governo de reforma do setor saúde. O projeto tem base de regionalização, criou, inclusive, toda a legalização dos processos de regionalização de serviços, né? E criou também uma fundação. E o terceiro eixo desse grande processo de reforma foi a criação dessa autoridade reguladora. E aí a autoridade reguladora fala de qualidade, não fala só da dimensão da segurança, só da parte da segurança, né? Ela fala da qualidade. Então, por conta disso, a gente se obriga, com a missão de ter que estabelecer essa organização, de falar de forma mais ampla. Então, a gente está descobrindo um caminho, assim, bem timidamente, mas com muita fé, a gente está investindo nas estruturas que já existem dentro do serviço de saúde, né? Nós estamos trabalhando, nesse momento, com hospitais. E essas estruturas, elas estão lá. É uma para fazer o núcleo de segurança do paciente, é outra para controlar a infecção, é outra para fazer a comissão de óbitos. E, no paralelo da regulação, tem lá um que faz o controle da admissão e da entrada do paciente, né? Tem outras pessoas que estão ao largo ali, embora elas não conversem. Então, o que a gente está enxergando é uma estrutura que está dentro dos hospitais, eu não sei se de vocês têm, mas é uma estrutura que chama de escritório de qualidade. Eu acredito que a maioria dos hospitais públicos, estaduais, né, eles devem ter alguma estrutura assim. Essa estrutura é um grupo de pessoas altamente capacitada no âmbito da qualidade, né, no tema da qualidade, da gestão da qualidade, mas como ele não encontrou espaço ou não uma metodologia mais ágil, ele acabou se desvirtuando e se servindo a uma assessoria da gestão ou da governança daquele hospital, e aí ela perdeu o protagonismo, principalmente, de coordenar ou talvez articular melhor o que cada um desses núcleos fazem
no bem, para o bem, né, da qualidade como um todo. Então, a gente já entendeu, eu pelo menos estou entendendo assim, que por mais que a gente faça protocolo e a gente consiga um nível excelente de adesão de protocolo de higienização das mãos, a segurança não se encerra aí. Porque esse paciente vai sair debaixo desse controle do protocolo, da prática desse protocolo específico. E ele vai continuar na jornada dele, né, do paciente. Então, finalmente, eu acho que a gente está entendendo isso. E nós aqui, a gente está optando por esse caminho, né? Não é um caminho formal, mas é um caminho que tem uma visão de futuro que concorda com o que a colega Márcia falou sobre a política, né? Só que, em vez de uma política de qualidade, só que, em vez de a gente estar enxergando o secretário de saúde, ou mover o secretário de saúde para desenhar uma política estadual de qualidade, quando as estruturas todas do sistema estão distantes, muito distantes, nesse pós-pandemia, dessa questão exata da qualidade, nós estamos, como é que a gente diz aqui? Comendo a papa pelas beiradas. Vamos para dentro do hospital. Quem é o protagonista que pode articular isso? É o núcleo de qualidade. Como é que a gente vai incluir? Vai incluir só o pessoal da segurança? Não. Vai incluir o pessoal que está lá regulando leitos. E como é que a gente vai definir? Vai orientar para que se faça uma política interna de qualidade. Se a gente conseguir, pelo menos, que essa estrutura ela trabalhe, ela construa uma política para aquele hospital, centrada, orientada para um sistema de gestão de qualidade, uma política de gestão de qualidade, aquele ali a gente terá tido, eu acredito, né, alguma sequência, né, algum resultado. Porque o problema nosso de base, eu acho que foi Márcia também que comentou, é a fragmentação, gente. A nossa gestão, a governança, o ato, o fazer, é um conjunto de cacos. Não formam nada num mosaico, não conseguem se juntar para fazer um mosaico. Então, precisa que a gente ache um protagonista. Então, essa tem sido assim, a experiência que a gente tem tentado trabalhar, bem quietinho. Eu acho que eles mesmos, deve ter alguns deles ouvindo eu falar aqui, muitos deles ainda não perceberam isso, e outros sim, mas a gente entende que a gente tem que escolher uma estratégia que é para dentro do hospital. Eu acho que vai ser de baixo para cima mesmo, em vez de ser de cima para baixo, né? Eu acho que o chão, o processo onde ele se realiza, ele tem mais capacidade de vincular as ações, por exemplo, ao planejamento estratégico da organização, e aí é o planejamento estratégico, no nosso caso aqui, né, da Secretaria de Saúde, do que você tentar influenciar o secretário de saúde sozinho e ele descer com isso, porque os modelos hoje de gestão que estão nos estados, eles são muito diversificados. Eu não tenho um hospital só gerido diretamente pela CESA. Eu tenho hospitais gerenciados hoje por uma fundação que acabou de ser criada. Eu tenho um hospital hoje que são gerenciados por OS. Eu tenho hospitais privados, que a gente teme em dizer que não é do sistema. Então, eu não acredito que... Eu acho que a gente tem que fomentar de uma forma assim, atomizada, para todo mundo. Fomenta. Diz como é que deve ser uma política de qualidade. Ajuda a que se crie esse pensamento dentro daquele hospital. E aí, cada órgão regulador, o nosso, por exemplo, a gente vislumbra que aí a gente consiga publicar uma política de qualidade para os hospitais que a Secretaria de Saúde trabalha, e, quem sabe, fazer uma resolução que orienta que cada hospital, se quiser, privado, público, qualquer um, adotem também uma política mais baseada na gestão da qualidade, né? A gente, no paralelo, as coisas estão acontecendo um pouco, né, Zenilton? Você sabe que a própria vigilância ela está empreendendo aí a implantação de um projeto que é para a melhoria dos seus processos de trabalho como vigilância, né? E talvez aí também a gente se confunde, é de gestão da qualidade também, mas não são de processos assistenciais. Mas não importa, a metodologia para a qualidade será muito semelhante. É ciclo, identifica prioridade, olha o processo, identifica os problemas do processo, propõe ciclos, melhora, monitora, avalia e começa tudo de novo, né? Eu sei que dá para desanimar,
mas a gente, assim, o que é que mesmo que a gente diz da qualidade quando tem muito problema? A gente tem aquela máxima que diz assim, começa com 1. Eu tenho muito problema, eu tenho muito... Né? Na qualidade o pessoal começa a dizer, eu tenho muito problema, é isso, é isso. Começa com 1, melhora 1 e vamos ver no que se os outros têm chance também, né? Obrigada. Excelente, acho que a discussão está indo bem pertinente. Isso. Passamos até um pouquinho da hora, né, professor? Isso, exatamente. Hoje parece que foi especial, porque a gente faz esses encontros normalmente em 1 hora apenas, né? Mas, assim, como era um documento bem grande, né? De 180, mais de 180, né? Não é um artigo, né, que a gente pegou, E tem uma importância, né? A relevância é diferente para todas as partes interessadas, né, que estão aqui. Tem alguém mais aqui inscrito? Não, por enquanto não. Então, alguém deseja falar, pessoal? Enquanto alguém se inscreve, eu queria só enfatizar aqui, né? Assim, o Diego falou da complexidade, né? A gente refletiu junto com o Diego que realmente não é fácil, que precisa a gente tentar pegar as partezinhas. A Márcia falou da importância ela é bem a cara dela, né? Essa parte do objetivo estratégico 1, né? Que é a das políticas e de você normatizar e colocar isso daí realmente como regra do sistema, né? E a Marise falou, nos provocou, eu achei muito interessante que a Marise nos provoca a tentar a gente pensar como é que eu posso contribuir, né? Como é que eu, no meu papel, posso dar uma ajuda nisso daqui, né? E aí eu achei muito legal e eu queria provocá-los a ver os indicadores, sabe? Porque, por exemplo, para mim que sou pesquisador, né, professor, né, aqueles indicadores eles podem direcionar algumas pesquisas que eu desenvolvo, só para tentar mudar algum daqueles dali, tentar estimular, né, na verdade, gerar conhecimento para que se tome decisões em relação àquilo. A gente tem saúde coletiva, a gente às vezes faz pesquisa aplicada, então às vezes por isso que a gente fala mudar às vezes, né? Porque quem muda, na verdade, a gente trabalha com pessoas que mudam. E a Diana provoca no sentido de que isso daí é uma parte do problema, né, na questão da qualidade. Como um todo, realmente a gente concorda plenamente. Inclusive, sabe, Diana, eu achei muito interessante porque os documentos anteriores da OMS, eles falam de uma política para a qualidade no sistema de saúde, em que a segurança do paciente é uma parte dela. Uma política integrada, em que você coloque isso. E eu sou a favor disso. Tá? E quando ele fala aqui do objetivo estratégico 1, de políticas para eliminar danos evitáveis, ele está incluindo mais programas, planos que estejam inseridos dentro de uma política maior, com as políticas maior para a qualidade da atenção, que é aquele último objetivo. E eu acho que é isso, porque o cuidado que a gente quer é esse cuidado que seja seguro, mas que nos gere benefícios, nos dê coisas boas, nos respeite, enfim, apesar de que a segurança do paciente, eu acho que tem sido uma grande porta de entrada e uma grande estratégia para a gente falar de qualidade nesse país e falar de gestão da qualidade do cuidado de saúde nesse país. Sabe? Eu acho que o tema segurança, ele realmente ele pode abrir portas, eu acho, nesses próximos anos, talvez também, sabe, para que a gente vá transformando o cuidado que a gente quer, sabe? Com base na justificativa da segurança, parece que tem um marketing, parece que tem um chama ali, né, grande, e que a gente consiga convencer as pessoas, que os líderes comprem as ideias. Enfim, o Diego levantou a mão de novo. Pois não, Diego? Oi. Eu só queria dizer, a questão da qualidade, eu acho que realmente esse resgate da qualidade, o tempo, o Dona Bídia, né, que
quantas décadas atrás, né, eu me lembrei de uma das dimensões que, na verdade, interferem, que é a acessibilidade. Se nós não tivermos acessibilidade, se o paciente não tiver acessibilidade, você não tem qualidade nenhuma, porque, nem segurança, porque ele não vai ter, entendeu? Então, assim, nós temos que pensar isso nesse ponto. Agora, eu insisto que, talvez, assim, uma coisa muito importante, que nós temos uma coisa positiva chegando, que é essa possibilidade de interação que nós não tínhamos, né? E que, na verdade, quando tudo começou quando houve essa virada com foco na dimensão segurança do paciente, nós não tínhamos. Agora nós temos essa facilidade, tanto que nós estamos aqui, né? Tá? Eu estou aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, eu sou da Universidade Federal do Fluminense, e aqui tem outros de outras universidades e de outros entes, né? Então, assim, a Diana falou muito na questão, a gente pensando especialmente no SUS, né? Eu vejo que tem o SUS mesmo tem a vantagem, óbvio, da tripartite, de ser único, mas, assim, tem coisas que a política, elas são eminentemente políticas, públicas, e a gente vê isso, eu converso muito, até com a Nascente, com a NAS, a gente... É complicado. Eu acho que se conseguirmos, de uma maneira central, que a qualidade, que tem esses protocolos, isso vai direcionar, porque o país é muito diverso. O Sudeste é o Nordeste, o Centro-Oeste, o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é completamente diferente, né? Tem quantidade. Então, assim, se nós conseguirmos uma pressão para que, da mesma maneira que a segurança, no Programa Nacional de Segurança do Paciente, que ainda tem 300 trilhões de coisa para fazer, como mostra aqui. Mas se nós voltarmos e dizer, olha, temos que ter qualidade, mostrarmos por que nós não temos, seria muito importante. A questão é conseguir de quem está lá em cima, termos liderança para isso, né? Se não tivermos, assim, eu acho que é o nosso papel, cada um das universidades, e tentando aos poucos, nosso papel, se conseguíssemos até mapear e trabalharmos no meio universitário, conseguirmos levar isso de uma maneira em rede. Poxa, a gente está falando aqui da internet, quanto tempo que tem uma rede root e agora, de repente, num ano, tudo saiu, né? E a gente pode fazer isso muito mais rápido, né? Até, e com segurança, né? Tem que ver a segurança, né? Porque a LGPD está aí. Desculpe ter me alongado, mas é que eu vejo essa parte da saúde conectada muito rápido, avançando muito rápido, e a gente tem que caminhar com isso. Então, é como se você tivesse que ir à Lua com um carrinho um monte de carrinho de mão, entendeu? E a gente já está podendo, né? Eu falei, a Lua que a gente já foi na década de 70, né? Imagina. Um abraço. Olha, parabéns, Enilton, parabéns a vocês. Vamos continuar juntos aí, se pudesse. Excelente, Diego. Tem a inscrição da Renata aí também agora. Isso, boa tarde, Zé Nilton, parabéns aí pela apresentação. Quando a gente fala um pouquinho desse desdobramento para dentro do hospital, eu fico muito feliz em ver que realmente a qualidade desse atendimento para o paciente com responsabilidade e pensando não na economia dos recursos para esse paciente, mas quando a gente fala de qualidade, a gente fala realmente desse atendimento prestado com toda a excelência mesmo para o paciente. E lembrando, né, que a gente também viramos paciente. Então, a nossa preocupação realmente é essa, né, desse cuidado. Então, esse protocolo até que você foi apresentado aí, com esse desdobramento, com esse olhar cauteloso,
dessa qualidade e segurança do paciente, assim, foi sensacional. E eu acredito que cada vez, eu estou dentro aí da área hospitalar aí faz 23 anos, né? E eu vejo que cada vez mais vem crescendo realmente esse assunto da qualidade e segurança, né? Há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, quem pensava em um disclosure, por exemplo, com o paciente, hoje acaba virando um pouquinho mais tranquilo, é uma fala muito mais tranquila, né? Da sinceridade desse cuidado. Então, realmente, eu acredito que esses pilares são realmente, não é um caminho longo, não é fácil, mas também não é impossível. E aquilo mesmo que já foi falado, se cada um fizer realmente a sua parte, eu acredito que todos nós acabamos ganhando com essa segurança do paciente, né? Não desperdiçando os recursos, mas que os recursos que nós temos nas nossas mãos poder se desdobrar realmente para essa segurança. Então, realmente, assim, foi de muita valia a sua apresentação. É a primeira vez que eu participo aqui com vocês. Já amei, viu? Deus abençoe aí, que realmente esse desdobramento realmente cada vez mais cresça para a gente. E é sempre o que eu falo, até aqui dentro do hospital, né? Se não tiver os pesquisadores, a gente não consegue levar na ponta essa qualidade, né? Porque a gente dentro do hospital, a gente sabe que a correria do dia a dia, muitas vezes realmente não dá, só vai mesmo para a pesquisa quem ama a pesquisa e quem gosta da assistência vai para a assistência. Mas quando a gente une esses dois elos, né? O científico com a assistência, a gente consegue ver o que você apresentou aí. Realmente essa apresentação com excelência aí, trazendo para nós cada vez mais essa oportunidade de aprender e compartilhar, que eu falo que os nossos protocolos robustos, eu falo que é um atendimento realmente com segurança para o paciente. E é o que sempre a gente acaba passando para as outras pessoas. A gente não pode esquecer que nós viramos paciente em algum momento, né? E é essa segurança que está no papel que a gente tem que trazer para a nossa realidade, tá bom? Obrigada e boa tarde a todos aí. Excelente, Renata. Eu acho que a Diana está inscrita. Aí a gente já vai, eu acho que encerrando inscrições, porque também vai dando o tempo eu acho que foi engano, me inscrevi sem querer, então. Não a mão ficou levantada. A mão ficou levantada. Tem mais alguém inscrito? Se tiver, pode ficar à vontade. O Diego está inscrito? Está com a mão levantada, Diego. Não? Gente, então eu queria, assim, já que não temos mais inscritos, eu acho que essa conversa aqui daria uma conversa bem grandona, né? Bem aquelas boas aí que a gente poderia ter. Assim, uma coisa que eu recomendaria bastante mesmo, eu acho que é os indicadores avançados, sabe? Porque eles dão um norte mesmo. Eu gostei bastante disso daí. Inclusive, eu acho que podem orientar nossas políticas, nossos formuladores de políticas, sabe? Para ter ideias de coisas que realmente... Como fazer? Por exemplo, esse engajamento de paciente familiar é um negócio que, às vezes, as pessoas não sabem como fazer. Mas aí ele dá ideia para os governantes, ele dá ideia para as instituições sobre como fazer. Então, eu gostei bastante disso. Então, eu queria agradecer aos colegas aqui, que estão presentes aqui. Esse ciclo daqui é um ciclo de aprendizagem, né? Ciclo de estudos de aprendizagem. A gente, por exemplo, não existem aulas aqui nesse ciclo. A gente pega os trabalhos prontos e vai estudar. Vai estudar. A gente pega um manual, um plano desse, a gente pega artigos clássicos ou artigos recentes, vamos debater sobre essas coisas para aprender, né? Então, a gente aprende com o estudo do material, mas aprende principalmente, eu acho, depois com as falas de vocês aí, as falas dos colegas aí, que fazem a gente refletir, né? Mastigar, começar a ter ideias, né? Então, eu acho que eu tenho que agradecer a todos os que estiveram presentes aqui hoje e assim, eu mandar um abraço para vocês aí virtual, mas que espero que em breve a gente possa dar abraço também físicos por perto, tá bom, gente? Agradecer, Cecília, tudo bem?
Na verdade, assim, queria agradecer a presença de todos aqui, né? Eu estou junto com o professor Zenilton organizando esses momentos de discussão que são extremamente importantes. Esse tema, né, do Plano de Ação Global, eu acredito que é uma oportunidade da gente estar levantando o tema, né, trazendo o que é que, como o Marisa colocou, como podemos nos enxergar dentro dele, discutir isso e tentar buscar, né, essas estratégias, tentar melhorar não só a segurança, mas a qualidade nos nossos sistemas e nos nossos serviços de saúde. Então, agradeço mais uma vez a participação de todos e queria convidar vocês a participarem dos nossos próximos, né? A gente tem uma programação quinzenal. Para o dia 10 de setembro, a gente já tem outro tema que será discutido, a gente só vai fazer um ajuste na temática, e aí a gente está sempre divulgando nas redes sociais, né, nos grandes grupos da Sobrasp, né, no grupo aquele MOSP, que é o grupo nacional, em todos os espaços onde estamos, né, professor Zenilton, a gente sai divulgando isso aí, e aí a gente convida vocês a participarem, se puder, com a maior frequência. E aí agradeço também o professor Zenilton, excelente, brilhante explicação, e vamos lá. É a vantagem da pandemia, que a gente fazia essas reuniões, eu disse, na sala de reuniões do DSC, e aqui, ó, estamos com gente do Rio de Janeiro, do Ceará, né, de Brasília, de um bocado de lugar. Então, sejam bem-vindos aqui a pisar o UFRN, pelo menos no Zoom. Isso, hoje tivemos mais de 40 pessoas, né, participando aqui. Isso, legal. Tchau, gente. Ótima tarde para vocês aí. Obrigada. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, obrigada.